Seja muito bem-vindo ao canal. Esse mês aí nós estamos falando sobre memória, esperança e alegria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, olha só o assunto, já vou falar já no começo aqui, ó. Esperança para recomeçar. E eu já quero deixar uma pergunta aqui, ó. Você já sentiu que algumas partes da sua história parecem impossíveis de recomeçar? Talvez algo tenha dado muito errado na sua vida. Você passou por algumas coisas difíceis, portas sendo fechadas, né? Ou você enfrentou uma perda, uma decepção, né? Um fracasso que acabou marcando aí a sua caminhada. E muitas vezes quando olhamos, né, para essas situações, a gente já logo pensa assim, ó, algumas histórias simplesmente chegaram ao fim, não tem mais jeito. A gente vai lá e coloca um ponto final, né? Só que a Bíblia, ela revela algo muito extraordinário, né? O que Deus fala, né? Lá em Isaías 43:19, diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo aqui, gente, algo poderoso. Ele é especialista em criar um começo, né? Um novo começo, onde tudo parecia o quê? Terminado. Não tem mais jeito. Então é a primeira coisa que eu quero trazer, o primeiro ponto aqui. Então, hoje eu quero refletir com você sobre essa esperança para recomeçar, tá? Porque quando a gente perde a esperança de algo, a nossa vida ela fica meio que manca. É como se a gente tivesse alguma, sabe, arrastando algo. Por mais a gente falar, não tem mais jeito, então deixa pra lá, mas não é o deixa pra lá, todo dia aquilo fica na nossa cabeça. Então perder a esperança não faz parte dos planos do Senhor para nossa vida não, tá? Nós precisamos ter esperança para recomeçar, tá? Então talvez aquilo que você chama de fim, né? Aquilo que você fala, olha, não tem mais jeito, Deus está te chamando para um novo começo, tá? Então quando Deus falou essas palavras lá em Isaías 43, o povo de Israel estava vivendo um dos momentos mais difíceis da história deles. Eles estavam presos, né, e já fazia um tempo. Eles tinham perdido a terra, tinham perdido a liberdade, né? Eles tinham perdido parte da esperança também, achavam que nós não vamos mais voltar. Então era como se toda a história deles tivesse sido o quê? Interrompida. Mas nesse exato... eu faço que é exatamente nesse contexto que Deus diz assim: eis que faço uma coisa nova. Então o que isso revela do caráter de Deus para nós, gente? Deus ele não está limitado pelo nosso passado. Independente do que aconteceu, Deus não está preso ao passado nosso. Nós ficamos, né? Mas Deus não. Então aquilo que parecia o que definitivo, né, para nós muitas vezes, né, se torna o que? Matéria-prima para um novo começo nas mãos do Senhor. Você já pensou nisso? Então Deus ele continuou dizendo no texto assim: porém um caminho no deserto e rios no ermo. Tá? O deserto na Bíblia significa o quê? Lugar de escassez, de silêncio, né, dificuldade. Mas Deus diz que no meio desse lugar seco ele pode abrir um caminho. Então isso significa que o recomeço, ele nem sempre acontece quando tudo está bem, tá? Mas muitas vezes ele começa exatamente no lugar onde parecia impossível continuar, tá? Então eu quero trazer aqui um testemunho para trazer um pouco mais de entendimento para nós dessa esperança para recomeçar, tá bom? Imagina um homem, um viciado em bebidas alcoólicas, né? A gente sabe que a pessoa que se envolve, né, com bebidas, acaba acontecendo um vício, a vida dela acaba o quê? Tomando um rumo completamente diferente. Então, as decisões que a pessoa passa a tomar acabam só prejudicando ela e a família. Então o casamento é destruído, isso atrapalha na carreira profissional também, né? A relação com os filhos acaba sendo afetada,
Então chegou um momento em que esse homem ele disse algo muito duro sobre si mesmo, né? Minha história acabou, não dá mais. Então ele acreditava que não tinha mais oportunidades para ele, né? Que não tinha mais possibilidade da vida dele mudar. Só que no momento de crise, onde ele estava lá no fundo do poço, ele decidiu entrar numa igreja. Não porque ele estava cheio de fé, de esperança, né? Pelo contrário, ele não tinha esperança nenhuma. Só que ali ele ouviu algo simples. Deus ainda pode escrever capítulos novos na sua história. E aí, no começo, ele achou difícil de acreditar. Teve uma resistência, né? Só que pouco a pouco, a vida dele começou a mudar. Ele decidiu buscar ajuda, começou a reconstruir relacionamentos, né? Aprendeu a caminhar com Deus. Aí, anos depois, ele se tornou alguém que ajuda outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que ele passou e venceu. Olha como é importante, gente, o testemunho com alegria, não é se tornar uma referência. Às vezes, a gente pensa assim que o recomeço, ele está ligado com algo externo. Por exemplo, eu consigo um bom emprego, né, trocar de casa, de carro, uma nova oportunidade, né, uma nova fase. Só que muitos recomeços, gente, os mais impactantes, mais importantes da nossa vida, sabe onde acontece? Aqui dentro, do nosso coração. Então, quando alguém carregava culpa, ela encontra perdão. Olha só. Ou alguém que perdeu a esperança volta a acreditar. Ou alguém que estava ferido encontra cura. Esses são os recomeços mais profundos da nossa vida. Tá? Então, no meio do versículo, Deus faz uma pergunta muito interessante. Lembra? Porventura não percebeis? Né? Você não percebeu o que ele estava fazendo? Então, ou seja, Deus estava dizendo algo que algo novo estava acontecendo, mas o povo ainda não tinha se tocado, não tinha percebido, não conseguia enxergar. Só que isso acontece com a gente também, né? Às vezes a gente está tão focado naquele que deu errado, com a nossa cabeça ali, sabe quando você fica dando soco em ponta de faca, né? Batendo, né? E a gente acaba não percebendo que Deus já fez algo novo no hoje, no presente. E a gente vai perdendo oportunidades, né, momentos que poderia mudar a nossa vida, mas a gente continua preso no fato ocorrido, né? Então talvez hoje exista uma área na sua vida que parece um deserto, tá seco, tá difícil. É um lugar onde você pensa assim, olha, não tem mais como recomeçar aqui não. Só que lá em Isaías 43:19 diz algo poderoso ali, né? Que Deus ele é especialista em abrir no deserto caminhos, novos caminhos. Então ele cria a possibilidade onde não existe, né? Ele gera uma vida onde parecia impossível. Não é isso que Deus faz? O que é impossível para Deus? Então o evangelho inteiro é a prova de que Deus trabalha com recomeços. Então, por exemplo, vou trazer uns exemplos aqui, Pedro, ele negou Jesus, não foi? Só que ele foi restaurado. Paulo, na época Saulo, né, perseguiu cristãos e se tornou apóstolo. O filho pródigo perdeu tudo e encontrou um novo começo. Esse é o nosso Deus. Então, para de dizer que não tem mais jeito para você, ou falar para as pessoas. Às vezes você vê uma situação ali e fala, não tem mais jeito. Para. Tira essa palavra, essa frase da sua boca e fala o que é impossível para Deus. Então, para Deus, nenhuma história ela está completamente perdida, tá? Por isso, se hoje existe uma pergunta que eu quero fazer é essa, será que Deus já está começando algo novo na sua vida ou você ainda não percebeu? Essa pergunta é muito importante, porque vai mudar como eu estou enxergando as coisas, tá? Então talvez aquilo que parece fim seja apenas o lugar onde Deus está preparando um novo capítulo da sua história. Então quando Deus decide agir, até no deserto pode surgir um caminho novo. Você vai ver água, fontes, né? E até no lugar mais seco pode começar esse rio de esperança. Então não olhe mais para a sua situação
e dela você tire uma conclusão. Fala, olha, não tem mais jeito para mim. Seja vício, seja o lugar onde você está vivendo, seja no seu lar, no trabalho, o que você estiver passando agora, há um recomeço. Não pare, não desista, porque para Deus, às vezes a gente fala assim, qual a solução para mim? Nós não sabemos, mas Deus sabe de tudo. E que você coloque hoje a sua esperança nele, que você possa olhar e ter essa esperança para recomeçar, tá? E não é rápido, né? Mas a partir do momento que você vai buscando o Senhor, você vai tendo ajuda, as pessoas vão se aproximando de você, o Senhor vai fazendo com que aquela terra árida, seca, né, comece a ter vidas de novo. E essa esperança para recomeçar é o que nós precisamos. Não pare, tá? O Senhor não pediu para você parar. E que hoje você volte esse vídeo, comece a pensar um pouco, a colocar em prática algumas perguntas para responder também, né? Porque às vezes a forma que a gente está enxergando a nossa vida, a gente está com uma lente distorcida. E está na hora de a gente começar a olhar através do Senhor para essa situação que nós estamos passando, tá bom? Deus abençoe muito você, até o próximo.